Reserva de emergência, reserva da segurança, tranquilidade, liberdade e independência financeira. E aí, você sabe a diferença entre eles? E mais, você sabe qual é mais importante e o que você precisa ter? Meu nome é Lauriane Derrê, eu sou economista e planejadora financeira e vou responder nesse vídeo se existe diferença entre eles e o que é mais importante, o que você precisa ter, e ainda vou dar dicas de onde alocar para esses objetivos. Então, vamos lá. Como planejadora financeira, já entreguei mais de 500 planejamentos financeiros, isso é um assunto que eu vejo todos os dias, que é o quê? Definir objetivos. E quando eu sento com os meus clientes, faço reunião, a primeira reunião, é a pergunta que eu faço: quais são os seus objetivos? E aí, muita gente tem objetivos que são particulares. Você aí também tem objetivos que são seus, como fazer uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa, tirar um sabático, juntar um dinheiro para empreender. Tenho certeza que você tem sonhos aí que são muito seus. Mas existem alguns objetivos que a gente precisa de dinheiro que são comuns. E aí que gera muita dúvida na hora de definir esses objetivos. Vejo na prática ali com os meus alunos que eles chegam: eu quero uma reserva, é assim porque eu vi na internet. Ou, eu quero liberdade. Nossa, porque liberdade é um nome que dá até gosto de falar liberdade. Não, Lauriane, aposentadoria eu não quero. Mas às vezes a gente dá tanta atenção para a palavra ou nem entende o que ela quer dizer que acaba deixando de poupar e investir. Isso acontece com você? Você está deixando de investir porque às vezes você nem sabe para o que você precisa, ou de poupar e nem gera estímulo, porque se a gente não conhece aquilo, a gente fica tanto em dúvida que não tem estímulo, não tem incentivo para poupar e investir o dinheiro. Então, clarear isso, e o objetivo desse vídeo é esse, vai te ajudar até a poupar, gerar um incentivo, uma motivação para você juntar dinheiro para essas coisas e para as outras também. Porque se você aprende a poupar e investir, você aprende para todos os objetivos. Então, a primeira coisa aí que vai te tranquilizar é a seguinte: esquece os nomes. Esquece. Não importa se é segurança, liberdade, independência, não importa. Esquece. E responde essas duas perguntas. Dentro delas aí são várias etapazinhas e são esses objetivos que todo mundo precisa ter. A primeira pergunta. Então vamos lá. Primeira pergunta que você precisa responder e que ela vai te direcionar para você poupar e investir o seu dinheiro para ele. O que acontece se você tem um emprego e você perdeu o seu emprego? Quantos meses você consegue sobreviver? E aí, importante você fazer as contas. Você tem dinheiro para sobreviver quanto tempo? E se acontecer alguma coisa na sua família, um imprevisto, você tem dinheiro para isso? Você não tem plano? Você tem dinheiro para uma emergência de saúde? Que são coisas que a gente nem pensa, a gente precisa do dinheiro ali na hora. Se você tiver algum problema, alguém bater no seu carro e não tiver dinheiro, você tem dinheiro para isso, para cobrir, até você receber? Já pensou nisso? Porque imprevistos acontecem com todo mundo. Não fica esperando isso, mas a gente tem que estar preparado para isso, porque se a gente não se prepara é onde acontecem as maiores dívidas. E aí depois que entra na dívida, aquilo vai embolando muito mais. Ok, Lauriane, mas eu não sou empregado, eu sou empreendedor, eu sou autônomo. Então, se hoje acontecer algo com a sua renda, com a sua empresa, ela tiver algum prejuízo, você vai viver por quantos meses sem precisar do dinheiro da empresa, do seu trabalho ali, da sua renda? Então, faça as contas, veja quantos meses esse dinheiro cobre. É muito importante. Se cobre imprevistos, um problema de saúde, às vezes algum remédio caro. Veja se a sua família tem algum histórico de alguma doença para ter uma ideia de qual é esse dinheiro que você precisa ter guardado. Então, esse é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Dessa pergunta tem que vir uma necessidade financeira ali, uma reserva financeira, e aí não importa o nome, mas você precisa ter dinheiro para isso. Você tem que fazer essas perguntas, se acontecer imprevisto. E aí levanta vários imprevistos que já aconteceram na sua família, ou que você já ouviu falar, e vê se você tem dinheiro para cobrir isso daí. E só de você fazer essa pergunta, imprevisto não tem data. A gente não planeja. Eu brinco isso muito com os meus alunos, que a gente não planeja no caderninho ali, não, peraí, vou quebrar o dente uma vez por ano, bater o carro assim a cada 2 anos. Pelo amor de Deus, não vamos planejar isso, porque quem planeja isso é muito pessimista. Mas são imprevistos. Esse dinheiro é para isso. São para essas coisas que a gente não planeja, mas que acontecem com todo mundo. E se você tem esse dinheiro, dificilmente você vai entrar numa dívida. Veja se tem esse dinheiro aí para esses imprevistos e pensa o seguinte: se imprevisto não tem data, esse dinheiro
dinheiro tem que estar no lugar fácil. Então, o seu dinheiro para essas coisas está no lugar fácil, um lugar seguro, porque imprevisto, como não tem data, tem que estar num lugar seguro. Você não pode correr o risco de perder esse dinheiro, não pode correr o risco de não conseguir acessar esse dinheiro. Então, isso já vai te dar algumas dicas de onde alocar esse dinheiro. Tem que ter liquidez diária, segurança e, lógico, aí render um pouquinho. Não vai deixar o dinheiro parado porque tem inflação e vai acabar comendo o seu dinheiro. Então, esse é a primeira necessidade que todo mundo tem que ter no planejamento. A segunda, eu vou contar aí alguns fatos. Hoje, a nossa aposentadoria no Brasil, a maior fonte de aposentadoria é a aposentadoria social, que é pelo governo, que muita gente conhece aí. A maior é o INSS. Lógico que às vezes quem é funcionário público vai ter sua aposentadoria diferenciada aí, mas hoje a maior é o INSS. E aí, só para vocês saberem, hoje, se a gente pegar todo mundo que está aposentado, tirar uma média do valor que eles recebem, é um pouco mais que o salário mínimo. E aí eu pergunto para você, a chance que existam mais reformas da Previdência, que fique cada vez mais distante a aposentadoria pelo governo, pelo INSS, e que esse valor que o governo paga, que o INSS paga, seja cada vez também menor. Você está preparado para viver com esse valor? Talvez você esteja, e sabendo disso, você talvez vai dormir tranquilo, porque você já vive com menos dinheiro e tá tudo bem. A questão é que muita gente não consegue viver, até porque as coisas estão cada vez mais caras, esse valor do INSS às vezes não reajusta de forma adequada e não é suficiente para muita gente. Tanto que muita gente que está aposentado tem que continuar trabalhando ou depende de ajuda de terceiros ou está em situação, às vezes, bem precária aí. Então, pensando nisso, isso é fato, não é e se? Será que vai ser ruim? Será que vai ser... Não, isso já é um fato. Já é um valor aí que para muita gente é pouco. A questão é que vai ficar ainda mais difícil. A tendência é, nos últimos anos já tiveram aí mais de 6 reformas da Previdência. Então, se você aí tem muitos anos, a chance é que tenham mais reformas ainda. Então, se o valor hoje já é um fato, a gente precisa de pessoas trabalhando para pagar a nossa aposentadoria no futuro, vai ser cada vez mais difícil. Você tem um dinheiro à parte para quando você se aposentar, para complementar? Porque se o INSS não vai ser o suficiente, ou talvez você nem chegue a receber INSS, se você tem um emprego informal, é autônomo, ou é empresário e às vezes nem está contribuindo, você às vezes nem vai ter INSS. Como que você vai viver lá na frente? E a gente sabe que chega um momento na nossa vida que a gente desacelera, não tem tanta energia, a gente já quer trabalhar menos tempo, ou a gente quer mudar às vezes de emprego, de profissão. Você tem esse dinheiro para esse momento? Então, essa é a segunda necessidade que todo mundo precisa de dinheiro. Quanto antes você começa a juntar esse dinheiro, porque esse é o maior. Pensa, vamos falar sempre em dinheiro para não colocar um nome. Então, o primeiro dinheiro que você precisa, ele é um pouco menor, porque é uma reserva para alguns meses, um dinheiro para alguns meses. Esse segundo dinheiro que você precisa, pensa o seguinte, se você quer receber ele a partir dos 60 anos, 65, e a expectativa de vida do Brasil, né, mais de 70, e a gente, no planejamento financeiro, a gente sempre sugere que você se planeje para ter um dinheiro até os 85 ou mais, você vai precisar, às vezes, de 20 anos desse dinheiro rendendo. Então, 20 anos é bastante coisa. Então, essa segunda necessidade, que você vai precisar de mais dinheiro. E quanto antes você começa, mais fácil fica, porque os juros compostos vai trabalhar a seu favor. Então, pensando nisso, esses são os dois objetivos. Todo mundo precisa ter no planejamento. E aí, onde alocar, então, o dinheiro para esse segundo objetivo, que é mais de longo prazo? O ideal é pegar investimentos que estejam alinhados com um prazo maior, você vai pagar imposto só lá no final, como previdências privadas, tesouro IPCA e pré-fixado de longo prazo. Mas é importante que você faça um planejamento, tenha uma recomendação de pessoas adequadas para isso. E por último aí, a super dica que eu dou é, se você respondeu essas duas perguntas que eu fiz, essas duas necessidades, objetivos aí, o próximo passo é você colocar um nome que seja seu. Por quê? A psicologia econômica, ela explica que, por que talvez você tenha deixado às vezes de poupar e de investir? Não é só porque você às vezes não entende o que significa, mas é porque você não se identifica com esse nome e a gente tem mais facilidade de poupar e investir quando o nome representa mais quem nós somos. Olha para essas duas perguntas aí, coloca um nome para número 1 e para número 2. O que é para você o número 1?
É a reserva da tranquilidade? É a reserva para dormir em paz? Coloca o nome que identifique quem você é. Que você vai olhar todos os meses e vai lembrar: nossa, hoje eu vou investir para minha reserva do sono, da tranquilidade, da paz. Vai ficar muito mais fácil de você se conectar com esse objetivo, com esse propósito, e vai ficar muito mais fácil de você colocar dinheiro ali, porque você vai se identificar. E o número 2, você pode pensar, pode ser aposentadoria, complementação, liberdade, independência, não importa. O importa é que seja um nome seu, só seu. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, aproveite e clica aqui também para se inscrever e acompanhar nossos vídeos, que a ideia é trazer sempre de forma prática, simples, conteúdos aí do dia a dia, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!